Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar a gravação desse resumo, né, da parte do Lumine, que é importante vocês saberem. Então, primeira coisa, a gente tem que trazer esse arquivo, né? Então, a gente vai criar um projeto novo, e aí nesse projeto novo, nós temos que colocar como térreo, e aí a gente coloca normalmente o pé direito, mais a espessura da laje, e aí acima a gente insere o próximo pavimento, que seria a cobertura, que como eu comentei em sala, a cobertura, ela tem o intuito da gente lançar o ar-condicionado, interligar um pavimento com o outro, né? O pavimento cobertura, ele pode ser um valor aleatório de altura, porque o que importa é a posição que vocês lançam o ponto elétrico, tá? Então, colocando ele aqui como 100, e aí dou um OK, os dois pavimentos foram criados. Nisso, eu venho trazer dentro do meu pavimento térreo o meu projeto. Então, a gente vem em Layer DWG-DXF e vamos procurar esse arquivo. Lembrando que a planta limpa tem que estar tudo na mesma layer, né? Então, para a gente tomar um pouquinho desse cuidado. Então, vou só localizar o arquivo. Eu pego a planta limpa. Quando esse arquivo vem para o programa, a gente, né, aceita. Lembre sempre que tem que estar na layer 0, por isso que a gente coloca tudo na mesma cor lá no AutoCAD e tudo no mesmo nível. A gente dá um OK e o arquivo está aqui, né? Primeira coisa, fazer escala e origem, né? Então, ferramentas, converter para escala. Então, eu sei que essa distância vale 15, então a gente clica num ponto e clica no outro e digita 15 e dá um Enter. Lembrem que aparece tudo aqui na parte inferior as informações. Quando ele desaparecer, a gente vem nessa parte superior, que é o enquadrar, e aí o desenho centraliza novamente. Agora a gente vem para posicionar na origem. Então, eu escolho um ponto de referência que é igual para todos, né? Então, é interessante, né, se eu colocar na planta terra nesse ponto, quando eu fizer a cobertura, eu coloco nesse mesmo ponto. Está feita a origem. Como a gente já está com a planta aqui, a gente já pode colocar ela no próximo pavimento também, tá? Então, eu vou fechar aqui. Eu posso, com o botão direito, copiar o croquis. O que a gente tem na parte de baixo, a gente copia para a parte de cima. A gente fazia muito isso no hidráulico, né? Por conta das colunas. Aqui a gente vai simplesmente copiar só a planta já convertido para escala. Vou copiar croquis, então, do térreo para a cobertura. E a gente, na verdade, quer copiar apenas o arquitetônico, né? Que é o que a gente está enviando. Só que quando eu abro a cobertura, a gente vai apagar isso que a gente não está usando e posicionar a origem desse elemento. Então, a gente vem, posiciona a origem e conecta aqui, ó. Está posicionada a origem. Agora a gente volta para o térreo e vai apagar essa cobertura, porque a gente não vai utilizar ela, né? Como saber se está certinho a origem, né? Aqui nós temos uma visualização 3D. E quando a gente abre, ó, percebam que as duas plantas estão alinhadas. Por isso que é importante que não haja sujeira, aquela planta que você não vai usar é bom você retirar, exatamente para a gente conseguir enxergar isso daqui, tá bom? Então, tá tudo certo, a gente vem para uma próxima etapa. Só um instantinho. Oi. Sim, tudo bem? Aqui é a Paula. Eu tô usando aqui a loja agora. Sim, look. É mais ou menos 1 hora e meia, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, feito essa etapa, o que que nós temos que fazer agora, né? Começar a fazer os lançamentos, né? Então, a gente sempre começa pela parte das lâmpadas. Tem duas formas de lançar lâmpada. Uma forma é por ponto. Então, normalmente, por exemplo, o ambiente, quando é pequenininho, né? Vamos pegar esse banheiro. Vou até apagar esse texto que está em excesso. Quando eu vou colocar num ambiente que é um ponto de iluminação, eu sempre uso
o ponto médio, né? Então, eu ligo o ponto médio, venho em lâmpada, e lâmpada sempre tem que ter nome, tá? Então, a gente clica aqui no mais e ele vai dando nome, tipo A, B, C, D, dou um OK. E aí, como eu trabalhei com ponto médio, a gente clica num ponto e clica no outro extremo. Clico de um lado, clico do outro, e aí percebam que ela já centralizou. Só que agora a gente tem que achar essa lâmpada, né? Como eu já falei para vocês, é meio defasado, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui disponível, né? Então a gente sempre deixa o filtro lâmpada fluorescente, e a gente vai numa mais basiquinha, né? Que é chamada compacta simples embutir ou sobrepor. O embutido é quando ele está embutido dentro do gesso. E o sobreposto é quando ele está, tipo, conectado com a laje, né? Então, que ela fica sobreposta. Então, vamos pegar aqui, ó, essa, por exemplo, compacta simples sobrepor 13 watts. Além de escolher, é legal a gente também identificar o modelo do desenho, né? Então, eu gosto de pegar esse modelinho porque as informações ficam dentro do próprio desenho. Vou atribuir. E aí, sempre deixo o ortogonal ligado, intersecção. E aí, de preferência, clique sempre para o mesmo lado, né? Porque se eu clico para o lado direito ou para o lado esquerdo, às vezes a lâmpada fica invertida, tá? Então, eu tenho o costume de clicar sempre para o meu lado direito, ó. E aí, ela está inserida porque a gente lançou um ponto apenas. Agora, se a gente pega um ambiente maior, né? Por exemplo, suíte, é um ambiente maior, né? A sala e cozinha, né? Aqui é interessante a gente dividir em duas partes, né? Porque o que que é sala, o que que é cozinha, porque elas têm graus de iluminação diferente. Ou se quiser fazer igual, aí muito de cada um, né? Mas é importante que vocês entendam essas diferenças. Então, vou pegar, por exemplo, esse quarto aqui do fundo. Como que eu lanço por área, né? Ao invés de usar essa opção de lâmpada, a gente vem aqui embaixo, que é o distribuir lâmpada. No distribuir lâmpada, a gente clica no ponto, aí a gente vai desligar agora o ponto médio, né? A gente clica e arrasta, é como se fosse fazer um retângulo, né? Ó. E aí ele seleciona toda essa área. Quando ele seleciona, a gente vem aqui nessa tabelinha que é chamado método de lumens. No método de lumens, a gente tem que sempre lembrar de dar um nome para a lâmpada. Então, cada ambiente é uma lâmpada diferente, é um nome diferente. Então, vem no mais, ó, fui para a letra B agora. A posição da lâmpada, aqui ele tem as dimensões do ambiente, então largura, comprimento. Essa altura é importante a gente definir. Então, se é uma lâmpada que vai ficar mais baixa, ela vai ficar mais alta, ou ela realmente vai ficar no nível da laje, né? Então, quando eu coloquei, por exemplo, 315 de pavimento, vamos supor que é 15 de laje. Então, se eu não tenho gesso, ela vai ficar sobreposta na laje. Então, a gente só tem que descontar os 15. Então, não seria 270, seria, por exemplo, 300, né? Então, é interessante que a gente deixe essas informações alinhadas, porque ela influencia no cálculo. A lâmpada, quanto mais distante do chão, né? Ela tem uma influência diferente de iluminação. Então, é a mesma coisa. Uma edificação de pé direito duplo, ela precisa de mais lâmpadas do que uma edificação que tem um pé direito normal. Tá? Então, é importante essa informação ser definida. Aqui a gente vem e coloca lâmpada fluorescente, vamos escolher a nossa compacta simples, sobrepor e a sua potência, sempre deixar definido o desenho. E aqui a gente vem para o fluxo luminoso. Esse valor, na verdade, é a lâmpada que a gente escolheu. Então, cada lâmpada tem o seu fluxo luminoso, tá? O que que a gente precisa mexer aqui? Fator de manutenção. Nesses três pontinhos, como eu passei na aula teórica, ele se refere, tipo, ao grau de limpeza do ambiente, ao fator de manutenção dessa lâmpada. Então, uma casa, a gente pode colocar um ambiente limpo de 5.000 horas para o fator de manutenção, né? Então, isso daqui, perceba que quanto mais sujo, o número vai ficando menorzinho. Então, isso vai é, é, diferenciando o processo de dimensionamento, tá? Então, numa casa, a gente pode considerar que ele é limpo, né? E uma manutenção intermediária de 5.000 horas. Aqui tem a refletância, que está relacionada às cores do ambiente. Então, tipo, quando o ambiente é muito claro, o teto, as paredes, então a gente sempre deixa no máximo, né? Mas se às vezes a parede é escura, ou o teto é escuro, ou o chão é escuro, aí a gente tem que ficar alterando a parte de refletância. E iluminância. Iluminância vai depender do ambiente que você está fazendo, né? Então a gente tem que abrir nos três pontinhos e olhar na normativa para verificar a iluminância ideal para aquele ambiente. A partir do momento que você configurou na verdade é interessante vocês fazerem o seguinte: anotar no papelzinho qual a iluminância que vocês vão usar para a sala, para o quarto, para a garagem, para cada ambiente, para o corredor, porque daí vocês só alteram esse valor, não precisa ficar entrando na norma toda hora, né? Lá no item 20, deixa eu só chegar nele aqui, ó.
23, a gente tem as iluminâncias, né, de residência. Então, por exemplo, uma sala, ele vai de 100 a 200. Eu recomendo vocês usarem um valor intermediário. Então, a sala a gente pode usar 150. Só que a gente está fazendo do quarto, né? Ó, perceba que cozinha, por exemplo. A cozinha, se é uma cozinha geral, ela é igual a da sala. Mas se é uma cozinha onde a gente vai realmente cozinhar, é importante ter mais iluminação. Ó. Então, perceba que é de 200 a 500, né? Agora, um quarto. Se é um quarto de dormir, ou se é um quarto que a pessoa quer mais iluminado, então a gente vai alterando os valores. Vamos adotar no quarto aqui por um valor de 150, que é um valor intermediário. Mas se fosse um quarto, por exemplo, closet, a gente queria, às vezes quer mais iluminado, né? Então, colocaria um valor maior. Então, é aqui que a gente extrai essa informação de iluminância. Então, eu vou colocar aqui 150. Quando eu coloco 150, vocês vão perceber que os valores vão sendo alterados, tá? E aí, conforme eles são alterados, isso influencia na quantidade de lâmpadas, tá? Então, a gente pode vir aqui em recalcular lâmpadas, tá? Aqui a gente, por exemplo, ó, essa de 13 watts, ela tem 900 lumens, né? Então, é ela que influencia a quantidade de lâmpadas também. Então, a partir da iluminância, do tipo de lâmpada, das refletâncias, do fator de manutenção e as dimensões do ambiente, que a gente vai ter um quantitativo de lâmpadas para esse local. Aqui, esse ambiente deu 4 lâmpadas, tá? Então, assim, aparentemente, às vezes aparece que é muito grande, né, a quantidade. Só que, assim, quando os ambientes são quadrados, ele não faz uma lâmpada e duas lâmpadas, ele vai de uma, ele já vai para 4, porque tem uma questão de disposição dentro do ambiente, que é importante a gente seguir, tá? Então, eu dou um OK. Quando eu der um OK, ele fala, pergunta se quer manter a distribuição, sim. E aí a gente clica para o lado, ó, as lâmpadas estão todas distribuídas. Então, lâmpada a gente usa nesses dois princípios, tá bem? Agora a gente vai para a próxima parte, que é lançamento de interruptor, de tomada. Para a gente poder lançar interruptor tomada, o interruptor está aqui, o simples. Então, onde eu vou lançar um interruptor simples? Né? É legal sempre vocês montarem, né, no papel, como que vocês designam isso, tá? O paralelo é aquele que liga e desliga ao mesmo tempo, né? E vice-versa. Sempre quando você lançar paralelo, por exemplo, uma suíte como essa, você tem que ter um de entrada e um de saída. Se tiver três, tem que ter entrada, saída e intermediário, tá? Então, ó, entrada, saída e o intermediário. Então, vamos supor que aqui eu coloco entrada, e aí vai ter a cama do casal aqui, e aí você vai colocar interruptor dos dois lados. Aí você coloca um outro saída e um outro intermediário, tá? Então, essa ideia do paralelo, a gente consegue trabalhar com três. E sempre tem que ser entrada, saída, e se for três, entrada, saída e intermediário. Porque senão ele não funciona, tá? Então, se eu tentar fazer um paralelo com dois de entrada ou dois de saída, ele não funciona. O lançamento, ele está todo aqui, né? Então, quando for lançar interruptor simples, paralelo, eles estão aqui. Quando for lançar tomada, a gente lança aqui na parte superior, 2P mais T, tá? Para lançar qualquer um deles, a gente tem o seguinte princípio, tá? A gente precisa ligar aqui o ponto relativo, tá? Porque a gente vai trabalhar com coordenadas, tá, pessoal? Então, a gente liga aqui, ó, ponto relativo. E aí, vamos lançar aqui um interruptor paralelo de entrada, por exemplo. Sempre que lançar o interruptor, vocês precisam saber quem é a lâmpada. Então, se eu for lançar nesse quarto, aqui é a lâmpada B. Então, eu tenho que vir e colocar o B, tá bom? Venho aqui, e aí quando eu trabalho ponto relativo, a gente escolhe um ponto e a gente digita a posição, né? Então, tipo, ele tá aqui, aí ele vai entrar dentro da parede e vir para cá. Então, dentro da parede ele tá pro lado negativo e subindo positivo. Então, a gente tem que digitar esses valores. Sempre entrando dentro da parede, a gente digita 5, né? 5 positivo ou negativo. Então, aqui ele está indo para o lado negativo. Então, menos 5, vírgula, e aí vamos colocar uns 30, né? Para ele se deslocar um pouco mais aqui. Vírgula 30. Aí percebam que ele vai ser lançado ó, nessa posição. Ele deslocou 5 para o lado de dentro e subiu até o 30. E aí, nisso, a gente escolhe aqui, né? As peças. Sempre dispositivo elétrico embutido. Então, interruptor, tomada, ele é dispositivo elétrico embutido. Tá bem? Então, a gente clica aqui em atribuir. Então, aqui, ó, no paralelo de uma tecla. Sempre escolham o desenho. Eu gosto dessas opções, que tem um quadradinho na ponta, mas isso é um critério de cada um. Clica em atribuir e a gente direciona. Tá lançado, tá? Isso aqui é um desenho. Se você dá 2 cliques dentro do desenho, lá dentro a gente tem o interruptor, né? Com a letra B, que é a lâmpada que ele realmente vai atender, tá?
E aí, nisso, a gente colocaria do outro lado, onde vai ficar o outro paralelo. Então, aqui eu coloquei de entrada. Então, quando a gente for fazer, tem que colocar o outro de saída também, tá? Então, tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Então, se for colocar interruptor simples, clica somente em interruptor simples. Se for colocar paralelo, clica no paralelo. Então, o lançamento, ele é muito nisso, nessas posições. Ah, eu vou lançar uma tomada. Tomada, gente, jamais tem nome. Tomada é sempre nenhum. E a posição dela. Então, eu quero uma posição média. Então, eu vou lançar uma tomada que trabalha sempre com a posição. Clica e digita a posição que você quer. Então, aqui, eu quero ele nesse ponto mesmo, só que eu quero ele dentro da parede. Então, em X, eu não vou movimentar. Então, é 0, vírgula, mas eu quero descer em Y, então, coloco menos 5. Ó, ele vai entrar dentro da parede, percebam? E aí, aqui a gente vai escolher a nossa tomada. Às vezes, a tomada ela não vai aparecer na totalidade, então é importante a gente desligar a palavra pontos e procurar. Que tomada que a gente usa? A gente pode digitar tomada, sempre tomada hexagonal, tá? Então é importante a gente entender que, tipo, tomada hexagonal. Então eu quero uma média, né? E a gente lança ela aqui, ó. Atribuir, está lançado. Tá? Então é esse padrão que a gente usa. Ah, e se eu fosse lançar uma tomada dupla, né? A gente vem no mesmo elemento, lembre sempre que ela não tem nome, né? Vamos lançar uma outra posição do outro lado aqui. Daí a gente sempre, essa questão, né? Então agora eu vou fazer em X, 30,5. Eu quero lançar a tomada ainda, só que agora eu quero uma tomada dupla, né? Quando for tomada dupla, vocês vão perceber que o desenho ele tem um 2x. Só que é de extrema importância vocês entenderem que isso é apenas um desenho. A gente tem que vir aqui dentro, abrir, né? E colocar a tomada que falta, que aqui ele só tem uma tomada, tá? Então, se não colocar dentro do desenho a tomada que falta, ou até mesmo quando vocês vão fazer interruptor, é um interruptor de duas teclas, né? O desenho tá 2 interruptores, mas é importante que vocês entendam que o desenho é uma coisa que tem dentro, tem que ser inserido. Então, dentro do desenho, a gente tem que abrir e colocar o interruptor que falta. É a mesma coisa aqui, eu tenho que colocar a tomada que falta. Então, eu venho no mais, e a gente vem aqui, ó, até achar 2P mais T, e a gente insere. E aí tá inserido, tá bom? Então, essa é a primeira parte de como que a gente lança. Quando vocês abrem o programa pela primeira vez, tem aquela questão do cadastro de peça, né? Então, é importante que a gente faça um cadastro, que a gente configure corretamente isso. Então, a gente vem em configuração. Então, aqui a gente tem peças. Aqui a gente pode criar peças conforme a nossa necessidade. Aqui a gente já tinha 2x, mas se não tiver, tem que ser criado, tá bom?